A paz do Senhor, meus irmãos. Irmã Tainá aqui. Pessoal, hoje, nosso segundo episódio da nossa série Bastidores da Traição. Fiquem agora com o depoimento da nossa irmã. Se você hoje está assistindo esse vídeo, curte, compartilha, segue, comenta. Compartilha com alguém que você sabe que está vivendo o engano do adultério. Que Deus possa te abençoar. Fique agora com o relato da nossa irmã. A paz, vou contar a minha história. Eu sou filha de segundo casamento, né? Meu pai se divorciou da primeira esposa, minha mãe também não chegou a casar, mas ela teve um filho com uma outra pessoa, não sei a história, né? Mas, enfim, ambos se casaram e eu sou filha única deles dois. E por mais que tivesse amor no meu lar, tinha muitas brigas também, alcoolismo, muita batalha espiritual. Meu pai era alcoólatra e espírita, né? E sofria de borderline e depressão. Minha mãe foi minha fortaleza, né? Ela me protegeu o máximo que pôde, de situações relacionadas ao meu pai, silenciou e suportou muitas agressões, verbais, morais, psicológicas, para que eu, né, pudesse ter um futuro. Ela é católica não praticante e hoje ela está mais para agnóstica. Acredita em Deus, mas não acredita em pastores, não acredita em padre, não dá crédito a isso. Eu estudei em colégios católicos, frequentava a igreja católica, mas desde adolescência eu não me sentia confortável com as imagens, com as estátuas, com a idolatria, enfim. E eu sentia sempre sede da palavra, eu sempre queria entender mais sobre a palavra de Deus, mas eu não achava o caminho, né? Porque estava acostumada com como é a missa, né? A celebração na Igreja Católica. E aí eu cresci, avancei nos estudos, acabei indo fazer faculdade, e isso aí me afastei mesmo da questão de estar mais presente na igreja e tal. Assistia muito raramente, quase nunca, uma celebração. Findei a faculdade, voltei a morar com os meus pais, e nisso aí comecei a viver as questões, né, de tipo, me formei, preciso trabalhar, conquistar casa própria e tal, essas coisas. E deixei mesmo Deus mais pro canto. Eu orava, eu rezava toda noite e tal, mas era, sim, o básico de sempre, né? A repetência de orações e pedir emprego, pedir isso, pedir aquilo. É o espírito do dadá, né? Então, mesmo frequentando a igreja católica, nunca ouvi uma homilíada ou uma pregação do padre que falasse sobre casamento em si, sobre restauração de casamento, sobre a maldição que era uma segunda aliança. Nunca, jamais ouvi, nunca. Então, passou-se o tempo, eu vim fazer um concurso em Brasília e acabei conhecendo um rapaz, nos apaixonamos. Voltei para minha terra e a gente ficou namorando à distância. Até que a gente decidiu que, tipo, vamos casar. Eu desfiz toda a minha vida, deixei um emprego de 8 anos que eu tinha numa empresa e vim embora para Brasília para casar com ele. Ele me falou que foi casado por 10 anos e não teve filhos, né? Que se separou porque pegou uma traição dela e que não sei o que, que ele tentou a reconciliação, ela não quis, que não sei o que, e eu acreditei, né? E no pouco conhecimento
que a Igreja Católica passou para mim, o único motivo para aceitar um divórcio era se o casal não pudesse ou não tivesse filhos, né, por um problema de doença, enfim. E pelo que eu sei, a primeira esposa tinha uma doença, não lembro agora o nome, que a impossibilitava de ter filhos, mas se ela fizesse um tratamento, não era certeza, mas poderia haver a possibilidade dela engravidar no futuro. Mas enfim, ele já estava separado dela já há quase 2 anos, quando me conheceu, então eu não fui o pivô dessa separação. Nos casamos, com 8 meses juntos, eu engravidei e nasceu meu primogênito. Minha gestação foi muito complicada. O bebê nasceu, foi para UTI, mas graças a Deus sobreviveu. Passamos por muitos problemas financeiros. Eu fiquei desempregada, ele também ficou desempregado. Ficamos vivendo basicamente da misericórdia de Deus, né? E então, nós tivemos a ideia de, como é que se diz, reativar um CNPJ que ele tinha e trabalhar com licitações, né, do governo. Então, era uma coisa totalmente diferente da minha área de formação. Me dediquei, estudei sobre a legislação, participei de licitações e comecei a ganhar licitações para ele. E a gente tinha um combinado, que eu ajudava ele no sonho dele, que era, né, montar a empresa, crescer, solidificar e tal, e ele me ajudaria no meu, que era estudar, fazer uma nova faculdade, mudar de carreira, né, que eu queria muito. E, enfim, eu comecei a pegar mentiras dele, e eu pensei seriamente em me separar, mas quando eu estava decidida a isso, eu descobri que estava grávida novamente. Então eu preferi me silenciar e suportando as mentiras, sabendo de cara que eram muitas mentiras que ele dava, inventava que tinha que trabalhar à noite, que tinha que trabalhar de madrugada, que tinha que trabalhar nos fins de semana. E eu fui suportando isso calada, até que chegou um ponto, meu segundo filho nasceu, Deus começou a me incomodar muito, do tipo, tira a mão da empresa, tira a mão da empresa, tira a mão da empresa, porque eu percebi que ele já não estava mais agradando ao Senhor. Nesse intervalo em que eu casei com ele, eu acabei me convertendo. Atualmente eu sou evangélica e mesmo sendo evangélica, nos cultos também não ouvi nada, não ouvia nada sobre a maldição da segunda aliança, não ouvia nada sobre a questão de que a primeira aliança é que vale. Então, para mim foi um baque, né? Assim, não, quando eu descobri a última traição dele, para mim foi a gota d'água. Eu mandei ele embora. Eu acho que se quer viver no pecado, viva no pecado, mas longe de mim. E daí eu fui buscar o refrigério em estudos bíblicos, buscar a Deus, né? Que eu sabia que eu estava num deserto. Eu fui buscar a Deus. E assistindo muito os canais no YouTube, eu comecei a ouvir pregações sobre restauração. E nisso eu cheguei ao canal do irmão Ricardo. E foi aí que ele, numa live com outro pastor, falou que o que vale é a primeira aliança, que segunda aliança é maldição, que segunda aliança não é reconhecida por Deus, que segunda aliança traz uma série de complicações, né? Que o que eu e o meu marido, na época, né, meu marido estávamos vivendo era um adultério continuado. E eu sofri muito, porque o meu primeiro sentimento foi, eu não aceito isso. Eu tava, como se você tivesse uma ferida, ela tivesse com aquele primeiro cascão e você tivesse que arrancando aquele cascão e enfiando o dedo na ferida, tornando-la mais funda. Foi basicamente isso quando eu ouvi isso da primeira vez. Eu me senti péssima, não por mim. Eu senti péssima porque, no meu entendimento, eu tinha magoado a Deus.
E isso me doeu, assim, absurdamente. Eu não aceitava magoar Deus. Então, quando eu percebi que eu magoei Deus por falta de conhecimento, eu respirei fundo, pera lá. Eu aceito que eu errei, beleza. Agora eu preciso entender o que foi que eu fiz de errado, né? Qual foi o mecanismo, onde que eu errei, onde que eu tropecei. Então eu fui buscar conhecimento. Vamos ter parte 2. Então eu comecei a pesquisar sobre a questão da segunda aliança. Então, numa outra live do irmão Ricardo, ele fez uma live com a professora Tainá, que eu assisti, e foi como se Deus estivesse sinalizando assim: olha, eu quero que você siga esse caminho aqui, é aqui que você vai entender o que precisa. E a professora Tainá, ela, nossa, assim, ela falou de uma forma muito tranquila, sem crítica, sem julgamentos, tipo, olha, tá errado, é assim, não pode, vai causar isso pode. Sim, isso me abriu a mente de uma forma extraordinária. Então, hoje eu entendo que o que minha mãe fez foi um padrão de repetição de maldição hereditária. E o que eu fiz? Eu dei sequência a um padrão de repetição de maldição hereditária. Vou dizer uma coisa: aprender pelo amor é muito melhor do que aprender pela dor. Então, assim, o meu deserto, no início foi um vale de lágrimas, mas hoje eu vejo que ele é de muito aprendizado. Então, eu aprendi que há maldições hereditárias e eu sofri muito quando eu percebi que eu repeti um padrão. Então, eu fiz campanhas e mais campanhas de jejum e oração. Aconteceu muita coisa assim nas madrugadas comigo aqui, eu sozinha em casa orando a Deus, né, fazendo toda uma análise do que o Espírito Santo foi me revelando de antepassados meus, assim, eu clamando muito a Deus. E eu fui pedindo perdão, eu fui adentrando as cortes celestiais, eu fui pedindo a revogação, destronamento, o perdão, eu pedi perdão até por coisa que minha bisavó fez, enfim, mas e eu senti no coração que algumas coisas foram se destravando no mundo espiritual. Eu pedi muito perdão a Deus por ter me casado com uma pessoa que não era para mim, que não era que não era de Deus, vamos dizer assim, né? Que não era a pessoa destinada para mim. Eu pedi muito perdão, eu clamei muito pelos meus filhos, ainda clamo até hoje, para que a maldição de bastardia, de orfandade, de segundo casamento, de adultério, de mentiras, de traição, que isso morra, acabe em mim e que não passe adiante aos meus filhos. A professora Tainá, ela acompanha a minha história. Eu abri ela completa para ela recentemente. E ela falou: olha, grava porque as pessoas precisam saber que isso acontece. E assim, desde que tudo aconteceu, eu falei: Senhor, eu vou tirar um tempo para me consagrar a Ti. Quanto tempo? Eu não sei. Eu estou estudando a Bíblia, eu participo quando eu posso das mentorias da professora Tainá, não que eu faça a oração para o meu cônjuge voltar, que eu não consigo mais nem chamar ele de cônjuge. Eu estou liberta do sentimento de dependência emocional. Eu estou liberta do amor, da paixão que eu sentia por ele. Assim, você o odeia? Não, eu não o odeio. Eu oro por ele, oro para que ele seja liberto, porque ele já está numa terceira aliança. Ou seja, ele está em adultério continuado, ele está vivendo em fornicação com uma outra mulher, que também é evangélica, né? E eu oro para que Deus o liberte, para que ele volte para a primeira esposa dele, que também está em adultério. Ela está casada, até onde eu soube da última vez, ela estava casada. Tinha um filho, ela fez o tratamento e engravidou. E tem um filho com essa outra pessoa. E eu falo assim: se é da tua vontade, une os dois novamente, porque os dois são a primeira aliança.
né? Então, assim, eu vivo nesse atual momento, orando por mim, para selar, para acabar com as maldições hereditárias. Eu oro pelos meus filhos, já oro pelas minhas noras, nem sei se elas são nascidas, porque os meus filhos são pequenos. E oro para que o pai deles seja liberto e volte para a primeira esposa. E eu estou seguindo a minha trajetória, buscando cada vez mais aprender sobre Deus, buscando o amor, a face de Cristo todos os dias, tentando não me desviar no sentido de botar em prática sempre os dons do Espírito Santo, como a professora Tainá sugeriu, né, no último culto que tivemos. E sem expectativa de tipo, você espera casar novamente? Esperar não espero não, mas só se Deus tiver uma promessa. O máximo que eu vou fazer é continuar seguindo o meu caminho, estudando a Bíblia. E se aparecer uma pessoa, um homem que seja o destinado para mim, orar a Deus e confirmar, e se der certo, casar, né? Casar agora da forma correta. E é isso. Eu desejo, assim, que eu, quando escuto histórias de outras pessoas que passam pela mesma situação, ou uma situação similar, eu não julgo, porque muitas vezes padecemos por falta de entendimento. E isso nos leva a um sofrimento. O mundo espiritual, ele é muito real. O inimigo usa de uma sutileza absurda. E isso pode nos desviar realmente dos projetos, dos propósitos de Deus, das promessas de Deus em nossas vidas. Pode fechar portas, pode prejudicar muito as futuras gerações da nossa família. Então, hoje o meu desejo é que quem está no deserto não pense que é uma coisa ruim, não foque na dor da separação, porque ela é momentânea. Então, foca no amor de Deus, foca em se curar, porque muitas vezes nós trazemos feridas. Eu mesma trazia feridas de rejeição da infância, porque meu pai, por mais que ele me amasse, ele sentia a falta dos outros filhos do primeiro casamento. Então, eu não entendia isso e eu achava que eu não era o suficiente. Eu, eu sou uma pessoa que sofreu muito com rejeição nesse sentido, autoestima baixa. Então, hoje eu tratei essas feridas. Não vou dizer que estou 100% curada, mas eu estou muito melhor do que antes, né? Então, eu sigo em paz. E espero poder aprender mais e mais, porque é, eu aprendi muito a buscar a Deus, aprendo muito com a palavra de Deus. E eu me tornei uma pessoa melhor por causa de Deus. E eu vou encerrar meu relato aqui porque eu já estou quase chorando. Fiquem em paz, irmãos. Vai dar certo. Tenham fé. Creiam na palavra. Amém?